Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer para mais uma aula com vocês, a aula de arte, sétimo ano, IEJA 3, a aula de número 14. Então vamos lá. Mas antes, vamos para a atividade da aula anterior. Então vamos lá. Primeiro, quais foram os principais movimentos das vanguardas europeias? Então, se você assinalou a letra D, está correta, tá bom? Então vamos lá. Segundo, de acordo com esse texto aí que foi exposto aí para vocês, vocês tinham que assinalar, né, uma das alternativas ali. Então, está dizendo o seguinte, ó. O texto acima define um dos primeiros ismos das vanguardas artísticas europeias que sacudiram o século XX. Trata-se de qual delas? Ali, letra B, futurismo. Então, né, de acordo com o texto que foi, né, falado, né, por exemplo, fala muito de máquina, fala muito de fábricas e tudo mais, então tem a ver com a letra B, futurismo. Então vamos lá. Terceiro, localize a opção correta de acordo com a imagem. Então, de acordo com a imagem ali daquele quadro, daquela pintura ali, qual vanguarda europeia é representada na foto como a arte da fantasia e da imaginação? Ou seja, aquilo que é fora da realidade, que normalmente não conseguimos, que não faz parte da realidade, daquilo que normalmente, né, podemos ver, né? Por exemplo, anjos com asas, né? Coisas desse tipo assim, a gente só vê em figuras, em desenho animado, né? Ou em filmes de ficção científica. Normalmente não conseguimos ver assim, normalmente assim, na realidade, essas coisas. Então, se você optou pela letra B, o surrealismo, está correto, tá bom? Então, o movimento artístico que é relacionado com fantasia e imaginação, que faz parte da vanguarda europeia, é o surrealismo, tá certo? Gravem este nome. O quarto e penúltima questão diz o seguinte: preste bastante atenção em relação à imagem e encontre a opção verdadeira. Então, qual a vanguarda europeia é representada na foto como a arte das formas geométricas? Se você optou pela letra C, cubismo, está correta, né? É só você observar mesmo, é questão de lógica mesmo, né? Porque o cubismo é um movimento artístico que tem a ver com as formas geométricas, tá bom? Então, essa questão de triângulo, de quadrado, de círculo, tem a ver com o cubismo. E os artistas cubistas, eles fizeram de uma forma bem proposital mesmo, né, representar a realidade da qual eles observavam, né, a realidade, eles representavam através aquela mesma realidade, só que em forma geométrica, né, em figuras geométricas. Então, o movimento artístico ali é o cubismo, a letra C. E o quinto e última questão diz o seguinte: qual a vanguarda europeia tinha características de retratar emoções intensas através das obras de arte, refletindo assim estados emocionais e mentais dos artistas da realidade que viviam? Então, se você escolheu a letra A, expressionismo, está corretíssima, porque o expressionismo ele retratava isso, né? Retratava a angústia. Os pintores eles retratavam as suas angústias através das suas obras de arte, né? A sua subjetividade, o seu emocional. Então, o expressionismo é isso, é você do dentro para o fora, né? Você expressar aquilo que você está sentindo por dentro e expressar de forma externa, né? Externar
todo aquele sentimento, toda aquela emoção, de uma forma bem subjetiva mesmo, e muitas vezes retratando a nossa sociedade. E agora vamos finalmente para a aula de hoje, né? O tema central da aula de hoje é sobre a arte gótica. Então, nesta aula, vamos conhecer a arte gótica e suas características, tá bom? Então, ó, vocês podem observar logo de cara ali, bem evidente, a imagem da arte gótica, né? As catedrais, os vitrais. Vocês vão entender bem melhor ao longo desta aula. Então, vamos para a introdução da aula, né? Que é o conceito sobre a arte gótica. Então, o que é a arte gótica? Ou o estilo gótico? A gente vê muito em filmes, né? Por exemplo, quem já se deparou com alguns filmes do Harry Potter, né? e outros filmes relacionados com o estilo gótico. É um estilo que surgiu na Europa durante o final da Idade Média, com a presença de esculturas, vitrais e pinturas, além das grandes construções civis como as igrejas. Então, uma das partes, né, bem fundamentais ali, bem centrais ali desse estilo característico da arte gótica são as igrejas, né, as catedrais, as construções que expressam isso, né, até os dias de hoje, né, a gente observa muito a herança ali das catedrais e tudo mais, né. E da figura 1 até a figura 3, vocês podem observar ali também algumas figuras como vitrais, a elevação, né, das catedrais, né, o objetivo era isso, era quanto maior, né, chegar até o topo do céu, né, era uma das características mesmo da arte gótica. Vocês podem observar também em relação a isso, a exuberância, os vitrais e tudo mais. Então vamos lá, vamos falar sobre a origem da arte gótica. Ela se inicia na França, em meados do século XII, com a construção de catedrais. Mais tarde, a estética gótica ela transcende o universo da arquitetura para ganhar outros espaços, né? Como a pintura, a escultura, o desenho, os vitrais. Mas tudo aconteceu através ali das catedrais, né? Que foi o berço ali, o início e a origem para esses outros elementos para fundamentar a arte gótica como um todo, tá bom? Então, o estilo gótico tem uma gênese ou uma origem no contexto religioso, ou seja, no contexto cristão ali, né? Então, mexe com muita coisa ali, ó. O contexto histórico ele está bem evidente ali, ó. A parte cristã, né? A religiosidade e tudo mais. Não por acaso, as primeiras construções góticas elas foram as catedrais urbanas, erguidas a partir das doações da crescente burguesia. Então, a participação aí da burguesia, né, para o financiamento aí da construção das catedrais foi super importante aí para dar um impulso ainda mais para esse estilo aí que é a arte gótica. Aí observem bem, né, as figuras ali, as pinturas góticas. Observem bem o preto, né? A cor intensa do preto, as sombras, alguns jogos de luzes, a exuberância da pintura ali, das cores, né? Mostrando uma maior crescente ali do ouro, né? Eles queriam mesmo deixar fiel, né, as cores do ouro, né, para mostrar o quê? Mostrar a exuberância, mostrar riqueza, tá certo? Então ali a exuberância das cores ali das pinturas representando o ouro também era bem evidente ali. E o que significa o gótico? Beleza, eu falei sobre a arte gótica, eu falei sobre a origem, mas o que significa o gótico em si? A palavra gótico ela foi utilizada pela primeira vez, né, através do intelectual italiano, o Giorgio Vasari. Então, durante o século XVI, este representante ele foi muito importante para a origem do significado gótico, tá bom?
E o gótico vem do termo godos, ou godos, um povo que destruiu a Roma antiga em 410. O termo, portanto, foi originalmente usado de modo depreciativo para se referir a algo obscuro aos bárbaros. Então, não é tão elegante, né, esse termo e a sua origem, mas se você observar bem as características do estilo gótico, percebe-se a beleza, né, dos vitrais e tudo mais. Então, alguns filmes relacionados com a arte gótica, né? Vamos lá, né? Aqui existem alguns desenhos, alguns filmes relacionados com a arte gótica, tá certo? Eu tinha falado anteriormente sobre a influência, né, de alguns filmes representando, né, o estilo gótico. Então, vamos lá, né? O primeiro deles é o Corcunda de Notre Dame, que é um desenho animado da Disney, tá bom? Que a Catedral de Notre Dame foi uma das influências para a criação da historinha da Disney, né? O Corcunda de Notre Dame, tá certo? Então, muitas pessoas, até muitos jovens e crianças, elas começaram a conhecer um pouquinho sobre as catedrais através de desenhos animados, né? Super interessante isso, né? O poder das mídias digitais aí, das redes sociais. E o outro exemplo também é sobre outras catedrais que foram influências para filmes como os filmes de Harry Potter, né? Algumas cenas que foram gravadas em catedrais e que representam, né? São representadas na figura 2, tá? Então a figura 2 ali é uma representação ali de uma das cenas, né? Algumas cenas que foram gravadas ali em uma das catedrais, tá bom? Para dar uma ênfase ainda mais à história e tudo mais. E entre outros e outros filmes, né, uma variedade de filmes aí, uma diversidade de filmes que tem influências aí do estilo gótico, que representam muito bem. Então vamos lá. Falamos sobre o estilo gótico, a origem, como surgiu, o seu nome, né, o conceito. Agora vamos falar sobre os vitrais na arte gótica, que é o que eu falei, né, sempre, desde o início da aula eu sempre tenho falado sobre esse termo vitrais. E os vitrais eles começaram a se desenvolver em 1200 e alcançaram o ápice em 1250. Eles eram um elemento importante na construção da arte gótica porque eles permitiam a entrada de muita luz, né, diante dos edifícios das igrejas, das catedrais. E os vitrais góticos eles estão entre uma das mais belas artes da história da humanidade. Então, veja a responsa, né, que tem os vitrais, né, e a importância que tem esse estilo gótico aí. E os vitrais iam além da beleza. Eles tinham o propósito de atrair as pessoas para uma vida religiosa. Então, além de dar essa beleza, né, esse lado exuberante da arte, eles ainda atraíam muitas pessoas para uma vida religiosa, né? Principalmente aquelas pessoas que viviam largadas, né, à própria sorte e que acabaram encontrando na beleza da arte gótica, né, através dos vitrais, um sentido para as suas próprias vidas, tá? Então, compostos a partir de uma arte geométrica, vocês podem perceber, né? Envolve também a geometria e tudo mais. Os vitrais quase sempre traziam imagens de representações bíblicas, embora, por vezes, também apresentassem ilustrações abstratas, tá bom? Então, tinha as representações bíblicas, né, os temas da religião, mas também tinham outras funcionalidades ali, outras funções ali que eram ilustrações também abstratas, né, ou seja, do cotidiano e tudo mais. Então vamos falar sobre as características da arte gótica. Podemos resumir algumas das características norteadoras da arte gótica nos seguintes itens, né? Eu
Eu coloquei ali 4 tópicos ali para vocês, tá? Para vocês entenderem melhor, bem mais mastigado o conteúdo. A primeira é o seguinte: uma nova filosofia de construção baseada na harmonia. Então, é uma das principais ali, um dos tópicos ali importantes, uma nova filosofia de construção baseada na harmonia. Segundo, primeiro falamos sobre uma nova filosofia de construção baseada na harmonia. Então, vamos lá. Segundo, verticalidade. A evolução matemática permitiu que as construções fossem mais altas. Por trás desse impulso estava o desejo de comunicar com o divino, chegando mais próximo do céu. É aquilo que eu falei, né? Quanto mais as catedrais fossem bem mais altas, mais tinha essa característica de chegar mais ao divino, né? Chegar mais próximo ali através da sua forma vertical ali, como está sendo mostrado ali, tá? Então, essa é uma das características da arte gótica, né? Quanto maior as construções ali das catedrais, mais você tinha uma proximidade com o divino, um contato bem maior. E o terceiro, a importância da luz, por isso o uso abusivo de janelas e vitrais, permitindo que o interior da construção fosse mais bem iluminado. Tá? Então, a importância dos vitrais, além da beleza estética, enfim, também tinha essa finalidade. E o quarto e último, atenção ao detalhe, valorização da decoração, tanto interna, que é de dentro, quanto externa, né, que é de fora, nos edifícios. Então, quanto mais detalhes, né, detalhistas, seria uma valorização também da decoração, da exuberância das catedrais. Então, recapitulando a aula de hoje, né, falamos sobre a arte gótica, conceito, origem e o significado dela. Falamos também sobre alguns filmes relacionados com a arte gótica. Falamos sobre os vitrais, né, a importância dos vitrais na arte gótica e as suas características, tá bom? E estarei disponibilizando também alguns links para vocês, que vocês quiserem ter um maior aprofundamento do assunto. Então, logo na descrição aqui, logo abaixo, estarei disponibilizando alguns materiais aqui para vocês assistirem aí, tá bom? No conforto da casa de vocês, e é isso aí. Então, aqui são algumas referências para a realização do material, né? As fontes de pesquisa, e é isso aí. Então, até a próxima, pessoal. Obrigado por tudo, valeu e tô indo nessa. Fui!